Olá, pessoal! Está no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7 em meia Copa do Mundo. Estamos aqui, Juramir, sempre aos sábados, 9 da manhã. Como é que foi em Brasília? Tudo bem? Brasília estava bom, né? Brasília tem uma coisa boa, a temperatura. Brasília é uma cidade com uma temperatura agradável. A noite sempre é agradável em Brasília. Ao contrário aqui de Porto Alegre, que tem frio, calor, extremos. Fosse pra noite lá ver a balada de Brasília, como é que tava, as Nada, coisas? Não? nada. A Nada. noite só para dormir. Quer apresentar nossos convidados, Juramir? Temos a Hanna e o Salos aqui. Pois é, o Salos Locke, eu vou resumir assim, ele é o diretor da Casa da Memória, Unimed Federação. É um título assim que engloba quase tudo que ele faz um monte de coisa. Ele é escritor, ele é jornalista, ele é advogado, agitador cultural, viajante. Volta e meia ele está viajando, sempre indo para algum lugar na Europa. É mais ou menos assim. E ele é autor deste livro. Vamos mostrar aqui. Pega aí o livro para nós. Pizzi, A Testemunha de Pano, que é uma história muito, muito interessante. As pessoas disseram até lá no evento, lá no Teatro São Pedro, que é uma história emocionante, elas têm razão. A história da nossa convidada, né, a Hanna Charlier, que é nascida na Bélgica, numa prisão, uma prisão nazista. Nasceu na prisão. A mãe foi fuzilada, e com ela nas costas. E ela sobreviveu. Depois foi criada num mosteiro. Depois acabou vindo com a família adotiva para o Brasil. E hoje é uma brasileira, assim, apaixonada pelo Brasil. Mas é uma história fabulosa porque, na verdade, ela é uma sobrevivente do nazismo. Sobrevivente numa situação muito específica. Tu imagina assim, a mãe fuzilada. Ela nasceu na prisão. E a mãe fuzilada. Obrigado por ter vindo aqui, Hanna. Obrigado por botar no nosso programa. Mas eu esqueci que é gravado. Não tem como eu estar vendo aqui, tá ali o nosso programa, né? Tudo bem, Hanna? Tudo bem. E vocês? Tudo certo. Ótimo. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade. Moras aonde, Hanna? Qual cidade? São Paulo. Tu é de São Paulo? São Paulo. Professora de francês, de alemão, inglês. Dou aula de várias línguas. Tá bem. E encontrou nos Salos a pessoa certa para contar a tua história em livro. A pessoa certa. Obrigado, Jeremir, e obrigado, Hanna. Mas eu diria que quem encontrou a Hanna fui eu, numa ocasião especial. Sabes, além dessas atribuições que tu falaste, eu sou o CEO do Grupo ISPO, que é uma empresa que faz pesquisas e presta outros serviços. E como é que eu encontrei a Hanna? Nós fomos apresentar uma pesquisa contratada pela CONIB, pela Stand With Us Brasil, pelo Memorial do Holocausto e pelo Museu do Holocausto de Curitiba, onde a gente procurou identificar quanto por cento da população brasileira sabe o que foi o Holocausto, sabe o que foram os campos de concentração, e a pesquisa nos revelou aquilo que a gente já imaginava. O desconhecimento é vasto. Apenas 38% da população sabe o que foi. Auschwitz foi um campo de extermínio, sendo que, junto a quem tem até o ensino fundamental, esse número é de apenas 13,7%. Então, no dia que eu tive o privilégio de ir lá apresentar a pesquisa, a Hanna era uma apresentação para a imprensa, convidados. A Hanna foi convidada a falar para aquele público, abrindo os trabalhos. E aí eu fiquei olhando que história incrível dessa mulher. Ao final de tudo, é por isso que eu te disse que foi eu que te encontrei, mas nós nos encontramos. É verdade. Eu fui pedir para a Hanna, a senhora já tem essa tua história contada, transformada em livro, em alguma coisa? E ela disse, não, Salos. Daí eu pedi, a senhora poderia ou gostaria de confiar em mim para fazer esse trabalho? Dei o meu primeiro livro, Jeremiro, O A Tenda Branca. Lê, vê se é mais ou menos, vê se dá para confiar. E ela, 2 dias depois, me ligou, topou, e a gente fez uma parceria incrível por uma série de entrevistas de WhatsApp, especialmente. Ela é muito boa, ela respondia em ato contínuo. Isso permite, tu sabes como é importante ter um fluxo no trabalho da escrita. E aí a Hanna, sabe, foi contando a história dela, que até então ela não tinha contado nem para os seus familiares, né, Hanna? Nem os meus filhos não sabiam. Eles sabiam detalhes, coisas pequenas, mas não o contexto total.
O que que tu... Porque a memória de infância é muito pequena, às vezes nos foge, né? O que que tu tem, assim, da tua... Desde o teu nascimento lá dentro, o que que tu consegue registrar de tudo isso que tu trouxe pra... Bom, Tu lembra? eu acho que eu tenho toda a minha história registrada assim, até que muito bem, porque eu lembro de detalhes da minha infância. Mas existia um bloqueio. Eu não tinha coragem de contar para todo mundo. Pouquíssimas pessoas sabiam da minha história, só os meus amigos. O pessoal lá da minha sinagoga sabia, nem todos. E com o tempo eu comecei a ficar corajosa e contar mais. Eu comecei a perceber que quanto mais eu contava, melhor eu me sentia. Porque essa história me afetou muito. Eu não era muito feliz durante a minha vida. Tinha sempre essa névoa, essa nuvem por trás de mim, e que me mostrava que eu nasci em condições totalmente diferentes das pessoas normais, né? E agora que eu, graças aos Salos, que eu conto para tantas pessoas, eu estou bem melhor, eu sou outra. Agora, tem um aspecto também muito curioso, particular na tua história, é que tu foste salva por um oficial alemão. Nazista. Nazista. E eu imagino, mas é uma especulação, que em algum momento tu possas ter te perguntado assim, mas se eu contar que eu fui salva por um oficial nazista, não vai estar valorizando esse homem, esse nazista? Isso me incomodava muito, sim. Eu não sabia como explicar isso. Mas mentir eu não podia. Eu não posso contar a minha história e mentir. Mas me incomodava o que os outros iam falar e pensar se eu falasse isso. Porque o sujeito estava lá participando, na verdade, ele era o responsável pelo fuzilamento. Ele era o oficial responsável pelo fuzilamento. E ele viu que tu estavas lá, um pacotinho amarrado nas costas da mãe, te salvou. Inicialmente, o que ele percebeu é que essa mulher que ia ser fuzilada tinha uma coisa amarrada nas costas, preocupada em proteger aquilo. E ele não conseguia entender porque uma pessoa que vai morrer está preocupado com alguma coisa e esconde nas costas. Ele achou aquilo estranho. Então, quando o fuzilamento terminou, ele mandou os soldados saírem. Era muito frio, muito gelado. Ele mandou, não, vamos beber, amanhã a gente enterra. E depois que todo mundo saiu, ele quietinho entrou lá embaixo para descobrir o que tinha nas costas daquela mulher. E encontrou uma criança amarrada num embrulho, assim, tipo de pano velho. E tu pudeste conversar com ele sobre isso, porque tu conviveste com ele depois até o fim da vida dele. Sim, Tu já tinhas vindo para o Brasil, mas ainda assim as correspondências continuavam. Contato constante com ele. E ele te pegou e foi para onde daí? Ele me colocou na mochila, ele tinha uma mochila, ele colocou, fechou a mochila e saiu quieto. Como ele era um oficial, ele tinha liberdade de movimento. Sim. Ele saiu daquele acervo que eles tinham cercado ali para os alemães, né? E foi em direção à cidade mais próxima, que é Charleroi. Ele imaginava assim, isso ele me contou mais tarde, né? Que na periferia de Charleroi ele poderia encontrar alguém e ele entregaria a criança, porque ele tinha que entregar a criança para alguém. Ele poderia ter pensado assim, então eu já vou matar essa criança. Isso eu pensei muitas vezes. Porque eles estavam ali para matar pessoas, não estavam? Que diferença faria matar uma criança? Não, ele achou que ele tinha que me proteger. Então, ele foi para essa cidade, mas na periferia, quando ele entra na periferia, era já de noite, muito escuro, e um grupo de maquis, que são membros da resistência, que lutavam contra os alemães, viram esse alemão entrando, porque ele estava fardado, era muito fácil identificá-lo. E atacaram ele, começaram a bater nele, arrastaram ele para dentro de uma casa e levaram ele para o fundo, para o porão. E começaram a bater nele para descobrir quem ele era, etc. Só que ele falava alemão e esse grupo de maquis não falava alemão. Eles falavam o patuá, uma língua lá na Bélgica. Até que, finalmente, desce o chefe deles para ver o que estava acontecendo. O chefe falava alemão muito bem. E aí o cara conseguiu conversar e explicar do que se tratava. Então, o chefe pegou a mochila e abriu aí que descobriram que dentro realmente tinha uma criança. Então, ele explicou, ele deu as características da mulher que tinha essa criança nas costas.
E, lógico, a minha mãe era conhecida dos maquis, porque ela era maqui. Ela foi pega lutando. Minha mãe lutava com armas na mão. E era uma das poucas mulheres que lutavam. 20 anos. 20 anos. Então, lógico, o chefe do grupo logo deduziu, é a Yael. Ela chamava Yael, Sara Yael Yakovna. Ela era, na realidade, ela tinha vindo da Ucrânia, quando era pequena, né? Então, esse homem... E o teu pai tinha vindo da Península Ibérica, é isso? A família dele. A família. Ele já era belga, porque eles saíram na época da Inquisição. Subiram a pé. Uma longa travessia. Levaram sei lá quantas gerações para chegar na Bélgica, tá? Então, o líder desse grupo me pegou e me entregou para uma senhora chamada Yvonne Nevejean. Yvonne com Y. Vale a pena colocar na internet e ver sobre essa mulher. Ela foi uma mulher que se dedicou a proteger e salvar crianças. Você conheceu? Você conhece a história? Lendo, depois que eu li teu livro, eu fui Ela procurar. salvou, acho que, mais de 5.000 crianças judias, como católica. Sim. Ela era ministra de todos os assuntos relacionados com a infância na Bélgica. E os alemães nunca desconfiaram dela. Então, ela colocava essas crianças em internatos, né? Internato de menino, internato de menina, famílias que aceitavam as crianças e mentiam que não, isso aqui é meu filho, minha filha. E com isso ela espalhou 5.000 crianças judias. Na época em que eu fui salva, acho que todos os locais estavam superlotados. Era 44, a guerra acabou em 45, e a Isso. Bélgica foi libertada um pouco antes. Então estava aos 44 do segundo tempo mesmo, a história da Hannah. E então a Yvonne, o que ela fez? Ela pediu para num mosteiro de jesuítas. Inicialmente, esse mosteiro não era orfanato, tá? Mas por causa das inúmeras solicitações da Yvonne, eles começaram a aceitar meninos, porque era um mosteiro, só tinha homem. E eu fui a primeira menina a ser aceita. Ela foi lá e falou, pelo amor de Deus, aceita, porque onde eu vou pôr, não tinha mais onde colocar. Depois apareceram outras meninas também, até o finzinho da guerra. Essa parte da tua história é muito bonita, porque tem também uma questão, digamos, de tolerância religiosa entre os jesuítas que te criaram. Olha só... Jesuítas, era um mosteiro de jesuítas. Pois, e tem uma parte que eu achei fantástica, que os jesuítas, eles educavam essas crianças na religião das crianças. Então, por exemplo, um jesuíta... Que não estavam impondo uma outra religião, né? Montou uma sinagoga dentro do mosteiro destinada às crianças judias. Mesmo que ele fosse professor de batina. Né? Era o nosso rabino. Sim. Ele professava assim, com aquela batina de preta que os padres usavam antigamente. Né? E aqui tinha uma tremenda cruz pendurada. E ele fazia o serviço religioso judaico para nós. Tinha a Torá aberta no púlpito, porque vocês conhecem uma sinagoga. Lá na frente fica o lugar, como se chama? A Torá fica num móvelzinho, e aqui na frente tem um púlpito em que você vai ali na frente e lê a Torá olhando para a Torá que está lá na frente. Era perfeito, era exatamente assim. Ele ensinava hebraico para nós, e cada Shabat, cada um de nós tinha que ler um pedacinho da Parashá da semana em hebraico. Se errasse, repetia. Repetia até 10 vezes, até ler certo. Ou seja, não fez doutrinação? Não. Os protestantes eram educados como protestantes, os católicos como católicos. Mostrando que o trabalho ali não era esse interesse, né? De vamos captar essas crianças e fazer uma doutrinação, não era isso, na verdade. Eu pensei nisso. Eles poderiam se aproveitar e converter todas essas Sim, exatamente. Talvez jamais soubesse que tinha raízes judaicas. Hannah, desculpa, Saulo. Eu queria, curiosidade, tu voltasse alguma vez para visitar esse campo de concentração, esse mosteiro onde tu ficaste? O mosteiro não existe mais. E a prisão? Ele foi destruído. A prisão, ninguém fala onde está, porque existe eu notei uma coisa assim na Bélgica. Ninguém quer falar na Segunda Guerra Mundial. Sabe, existe muito belga que ajudou os alemães. Claro, como na França. Então ficou uma coisa meio hipócrita. Eles invadiram a Bélgica, nós não éramos nazistas. Mas ninguém fala para você onde está. Eu procurei a prisão.
Eu acho que eles demoliram e fizeram um gramado bem grande, com um jardim lindo. Qual cidade, Hanna, aquela da Bélgica? É, perto de Charleroi. Inclusive, por exemplo, onde eles enterraram toda essa gente que foi Sim, fuzilada. sim, sim. Eu queria saber onde era. Eu ia lá Sim. rezar para minha mãe Nada e para disso todas tem? as vítimas. Não, eles não falam. Eu desconfio que eu descobri onde era. Tinha um gramado lindíssimo e depois uma região muito, muito cheio de flores maravilhosas e que eram como se fosse uma estrada, assim, olha. Só de flores, flores, flores. Como é que foi chegar lá? O que tu sentiu E na hora? aí eu perguntei para o pessoal que trabalhava, as pessoas mais simples, e um deles falou assim, olha, a senhora não fala o que eu estou dizendo, mas é onde tem as flores que eles estão enterrados. Pois é. Aliás, tu procuraste também os teus pais, os teus parentes, mas não conseguiste encontrar. Ah, bom, a minha mãe, ela tinha vindo da Ucrânia, ela chegou, é muito interessante a história dela, ela vivia imagina, a Ucrânia, naquela época, os judeus eram segregados num gueto, os ciganos também, tinha muito cigano, eles eram segregados. Então, ela vivia com o pai dela no gueto, a mãe morreu muito cedo, tá? Morreu de tuberculose, era uma doença que matava demais na Europa. Não existia remédio, antibiótico. E depois você acha, os judeus eram pobres, eles não tinham dinheiro para comprar nem aspirina. Bom, então ela e o pai. O pai era um grande violinista. E os ciganos também tocavam violinos, instrumentos, sabiam animar festas. Então, quando a nobreza, as pessoas ricas davam festas, eles chamavam os ciganos. E os ciganos chamavam o pai dela e todos eles iam lá, o pai fazia parte do grupo, tá? E animavam as festas. E ficou muito amigo dos ciganos. Um dia os ciganos fizeram uma proposta para ele, dizendo o seguinte, olha, nós sabemos como fugir daqui. Porque fugir pelas estradas normais não tinha como. Cada posto de polícia, de fronteira, eles teriam que mostrar documentos. Que documento que eles tinham? Um papel carimbado, que você é judeu ou cigano, não tinha como. Mas os ciganos sabiam como sair de lá e fugir. E falou, olha, você não quer vir conosco? Vem, traz a sua filha. A gente vai fugir, vai demorar, a gente vai demorar talvez 1 ano, mas nós vamos chegar na Bélgica. E eles conseguiram. Eles fugiram pelo mato, pelas montanhas, pelos lugares mais complicados do planeta, fugindo sempre de lugares que tivessem cidades e seres humanos, né? E conseguiram. Ela chegou na Bélgica com 4 anos. E lá ela foi criada, aí ela foi para a escola, e estudou piano sempre. Justamente a professora dela de piano era a minha avó adotiva, que me adotou mais tarde. E as duas eram grandes pianistas, elas davam shows pela Bélgica toda, etc. Tem alguma imagem dela de foto, alguma coisa? Não, não tenho nada. Uma das poucas Tudo fotos que foi nós destruído. temos está aqui, é a foto da própria capa. Essa é a Hanna, No orfanato. com a Pizzi, que é a boneca dela, no orfanato Boneca jesuíta. que se desmanchou depois de alguns anos de caminhada. Isso, porque era de tecido. O Sim. tecido foi se rompendo. Sabe, minha avó tentava costurar e quando ela passava a agulha com a linha, rasgava mais ainda, porque o tecido devia estar podre já. Mas uma amiga dos Salos fez uma Pizzi e me deu de presente. Que maravilha. Eu devia ter trazido, né? Os Salos, que se interessa muito pela história do Holocausto, tu já escreveste bastante sobre o assunto e já fez muitas viagens para os campos de concentração. Mas os Salos, eu fiquei sabendo do domingo, não é judeu. Eu jurava que tu era judeu. Mas o que eu tenho costumado dizer, Juremeira, não precisa ser judeu para agir de forma humana, entendendo e procurando explicar e passar adiante a mensagem do que aconteceu com o povo judeu à época do Holocausto. O Holocausto aqui é entendido pelo assassinato sistemático de 6 milhões de judeus perpetrado pela Alemanha nazista e seus colaboracionistas, de 33 a 45. Então, para entender essa história, mesmo não sendo judeu, eu já visitei mais de 30 campos de concentração, ou extermínio, ou espaços de memória ao redor do mundo. E tive o privilégio de falar com mais de 20 sobreviventes. E a Alemanha está tudo lá, né, Saulo? Sim, continua. Eu visitei o de Dachau, em Munique. Isso, que é pertinho de Munique, a 20 quilômetros de Munique.
E vai criando todas as quintas-feiras de manhã, vão 5, 6, 7, 10 turmas lá visitar, porque eles têm esta. Mas o que me chama a atenção, a maioria dos sobreviventes com quem eu tive a oportunidade de conversar, é de que eles não nutrem o ódio. Eles não nutrem... né? Isso é interessante. É difícil para a gente, né, pensar. Fizeram o que fizeram, porque a gente está falando com aqueles que sobraram a partir da barbárie. E mesmo assim, mesmo tendo perdido pai, mãe, avó, tudo praticamente, muitos deles, a maioria esmagadora, passa uma mensagem de carinho, uma mensagem de afeto que a Pizzi, que é a narradora do livro, procura transmitir. Eu tentei fazer com que a Pizzi tivesse a voz da Hannah, essa voz afetiva, essa voz que cuida, mas que é forte ao mesmo tempo. Então, Hannah, como é que tu não tem raiva daqueles que fizeram o que fizeram contigo? Acho que eles eram uns infelizes. Eles não tiveram a boa sorte na vida de terem uma educação correta. Quando você tem uma sociedade que educa seus filhos e as pessoas de uma maneira má, cheia de rancor para odiar os outros, odiar os diferentes, odiar as religiões diferentes, etc., surgem esses fenômenos que parece que vivem para destruir. Mas a culpa é de quem os educou. Tu disseste que no teu caminho tu encontrasse mais pessoas boas do que pessoas ruins. Muito mais pessoas A começar boas. pelo alemão que te salvou, pelos jesuítas Isso. que te criaram. Os jesuítas. E mesmo os meus pais adotivos, porque quem me adotou e me trouxe para o Brasil, que eu chamo de avô e avó, tá? O meu avô, ele não era judeu. Nem a minha avó. Quando ela foi falar com os jesuítas e me pedir em adoção, e dizer, não, eu quero adotar essa menina. Eles falaram, não, porque a senhora não é judia, eu não posso dar uma criança judia para um não-judeu, ela vai ser educada como não-judia e vai perder as raízes. A minha avó lutou, encontrou um rabino, aliás, contam que ele era muito exigente, tá? Na Bélgica, um daqueles bem chatos. Ela fez um curso de 1 ano e meio com ele e se converteu ao judaísmo. E voltou no mosteiro com o certificado dela. Aí eles me entregaram. Que história, Hannah. Nando, que história. Há pouco tu falaste a respeito do Heinrich, né, que é uma personagem o alemão importante. que a salvou. Mas aí tem talvez um porquê. Ele não virou bonzinho do nada. Eu acho que se a gente olhar para o passado dele, e possivelmente ele tenha feito essa introspecção no momento que ele viu aquele bebê na vala dos corpos, o que aconteceu com ele? Ele tinha 10, 11 anos, enfim. Ele foi arrancado de casa para servir a juventude hitlerista por soldados da SS. Nós estamos falando do início. Logo, o Hitler chegou em 30 de janeiro... Ele aos 10 anos de idade. Aproximadamente. O Hitler chegou ao poder em 30 de janeiro de 33. Ele já chegou sabendo o que ele ia fazer. Tá? Os outros é que achavam que iam domar ele. O von Papen, que era o vice-chanceler, não, bota esse cara aí que depois a gente dá um jeito. Já vimos essa história em alguns lugares do mundo, né? Mas o Hitler, então, ele chegou lá e ele começou a coletar jovens alemães para formar o exército que ele ia fazer a guerra ali na frente. E o Heinrich foi um desses. Só que não foi, com licença, por favor, a senhora poderia me conceder o privilégio de levar seu filho embora? Eles chegaram arrombando a porta, a mãe dele implorando para ele, por favor, não leve meu filho, ele é a única coisa que eu tenho. Eles deram uma coronhada na cabeça dela, ela cai ensanguentada, e a última imagem que ele tem da mãe é ele sendo arrastado para longe de casa com a mãe sangrando. Então, a Hannah fala, e eu concordo com ela, que talvez isso tenha passado pela cabeça do Heinrich quando ele viu o bebê. Talvez era uma forma de se espiar, de se redimir perante a tudo aquilo que ele já tinha feito. Mas voltando àquilo que você falou, ele dos 10 aos 20 e poucos anos foi doutrinado. Sabe, a lavagem cerebral total. Esquece que tu tem família, esquece que tu tem tudo. Em direção ao Führer. Essa era a política, era tudo em nome do líder, era tudo em nome do Hitler e do governo alemão. E essa ideia, por exemplo, que a Hannah falou agora, levando isso em conta, que eles não tiveram educação, pelo contrário, você teve uma educação, né, voltada a fazer isso. Tu sente que a maioria tem esse sentimento, que tu falou de não raiva em relação ao passado? É impressionante. A maioria com os quais eu conversei, Sim. E é em Israel, na Polônia, na Alemanha, muitos aqui no Brasil, é esse sentimento, é essa delicadeza, essa doçura que a Hannah também mostra, apesar de ser muito forte.
E as pessoas com quem tu convive, conversa sobre isso, Hannah, tu vê esses sentimentos também? De não ter raiva do passado? Não querer vingança, por O exemplo? senhor pergunta assim, por exemplo, dentro da comunidade judaica? De sobreviventes, Dos especialmente. sobreviventes? Eles pensam exatamente como eu. Eles raciocinam como eu. A gente divide as histórias entre nós e todos eles chegam à conclusão, que é a minha também, aquele pessoal da SS, porque o Heindrich era um cara da SS. Uhum. Era um grupo de nazistas de classe superior dentro do mundo nazista. Era a tropa de elite, digamos. Certo? Tropa de elite, isso. Esse pessoal, eles foram tirados dos pais, crianças, e educados, isolados do mundo, para obedecer ordens cegamente. Para obedecer sem pensar, por exemplo, mata essa criança aqui, eles matam. Eles foram educados dessa maneira. Ou seja, eles são o fruto de uma coisa quase que mecânica criada por Hitler para criar homens que fossem robôs e obedecessem cegamente. Eles não têm culpa. Quer dizer, para uma criatura dessa um dia parar, pensar e chegar a uma conclusão que está errado, tem que acontecer um choque emocional, alguma coisa. Eu acho que o fato dele ver a criança no chão, ele viu a si mesmo. Quando ele saiu arrastado pela SS, porque ele não foi de boa vontade, ele foi arrancado. E a mãe ensanguentada no chão, morta. Ele colocou-se no lugar da criança. Bom, tu foste adotado e com 10 anos vieste para o Brasil. 9 anos vieste para o Brasil. Aqui no Brasil também não foi fácil, porque os filhos do teu avô, como tu chamas, não gostaram muito da ideia, não curtiram a tua adoção. Não. E um deles acabou sendo oficialmente o teu pai, né, do ponto de vista de certidão, mas ele não gostou nada da ideia e tu sofreste uma espécie assim de perseguição doméstica. O meu avô, que é o meu pai, né? O meu avô, ele teve 4 filhos, tá? 3 deles já tinham imigrado para o Brasil há muito tempo, muito antes das guerras. Vieram para o Brasil, tá? E cada um fez a sua vida aqui. E eles porque eles eram descendentes de judeus também. Descendentes, mas não oficialmente, tá? E aqui no Brasil, eles não queriam ser comparados com judeus. Às vezes as pessoas viam esses belgas aqui e vai ver que eles são judeus. Eles não queriam ser identificados com judeus de maneira nenhuma. E eles foram criando um ódio ao judaísmo e aos judeus. Aí chega da Europa o pai deles, com a mãe convertida oficialmente ao judaísmo, com uma criança que é judia, e eles tinham que fazer o meu registro aqui, um deles. Mas eles não fizeram porque eles gostaram muito de terem trazido uma órfã. O meu avô deu uma nota para ele. Ele comprou uma casa incrivelmente maravilhosa, pagando à vista com o dinheiro que ele ganhou para me fazer o meu registro. E aí ele também não queria que eu me associasse com o judaísmo, porque com o mesmo sobrenome, todo mundo ia perguntar se eles eram judeus. É um negócio super complicado. Ou então, meu avô me tirou totalmente fora da convivência deles, me afastou deles, tá? Graças a Deus, porque também não gostei deles nem um pouco. Apesar de eu ter 9, quase 10 anos, eu detestei todos eles. E eu fui criada totalmente longe, mas tive que tomar cuidado a vida inteira. Agora, onde tu encontraste realmente um terreno de satisfação, de realização, foi na universidade, estudando. Foi. Na USP. E no Mackenzie. Porque eu fui estudar na Mackenzie quando eu cheguei aqui. Sim, claro. Nossa, o Mackenzie me recebeu assim de braços abertos. Tinha muitos judeus no Mackenzie. Cada classe que eu entrava tinha pelo menos 14, 15 judeus, onde eu terminei todo o ensino médio, que a gente chama de colegial naquela época, e depois eu fui para a USP. Aí nunca tive problema nenhum. Passou em primeiro lugar na faculdade que a gente chama de biologia hoje, mas é ciências... Ciências físicas e biológicas. Primeiro lugar na USP em ciências físicas e biológicas. Aí se abriu uma porta nova, completamente nova para ti. Encontrou um novo amor, ou amor, né? Com quem eu casei na USP.
Era um judeu, não marroquino, como se fala? Askenaz. Não, sefaradi. Sefarada, até eu troco. Ele era sefarado, que são os judeus que vieram do sul da Europa e que têm sobrenomes, às vezes sobrenomes italianos ou portugueses, tá? Mas uma família muito religiosa, super. O pai dele era aquele judeu que vivia de terno escuro, chapéu, tal, sério, com a Torá embaixo do braço. E é isso aí. Minha vida foi isso aí. O Brasil foi um país muito bom, tá? Adorei estar aqui no Brasil. Tem muito ainda para estar aqui com a gente. Ô, Saulo, tu estava dizendo ali que tu ficou impressionado, tem pesquisas que mostram o total desconhecimento, né, de boa parte da população sobre... Nós fizemos, a minha empresa fez, então eu sei empresa, o quão então, verdadeiro é o número e Isso como foi feito. Eu estava no campo entrevistando, a gente entrevistou em 11 regiões metropolitanas do país. É claro que eu não fui para Salvador, não fui, mas aqui, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, eu estive com a equipe no campo. E sai cada barbaridade, sabe? Mas a maioria, nós estamos falando de gente mais jovem ou em geral? Em geral. O que distingue é o grau de escolaridade, isso sim. Como a gente falou, 13,7% que tem fundamental não sabe o que foi Auschwitz. Quem tem superior, mestrado, doutorado, enfim, 80 e poucos % já sabe identificar. Só que esses ainda não são, está longe de ser a maioria no país. Então, por isso que quando a Hannah fala da educação, eu acho que é importante. Porque aí tu não compra tão fácil o que vem. Tu não compra tão fácil o discurso antissemita, tu não compra tão fácil o discurso contra A ou B. Qualquer extremo é perigoso, na minha concepção. Seja a extrema-direita, seja a extrema-esquerda. E esses discursos, diante de pessoas que são ignorantes em relação a não saber do tema ou dos assuntos, o cara compra e sai vendendo, sabe? Sim. E aí a gente vira o que acontece, né? Hoje, assim, o antissemitismo, falando, né, diante de uma pessoa que é de origem judaica, ele está recrudescendo, ele está crescendo no Brasil a pontos preocupantes. E não só no Brasil. Enquanto a gente grava esse programa, no Canadá me parece ter havido mais um atentado. Mas isso é um fenômeno mais antigo? Ou pode ter uma coisa a ver com os fenômenos atuais do que está acontecendo? O antissemitismo não foi uma invenção do Hitler. O Hitler canalizou esse ódio ao judeu para construir uma narrativa que lhe favorecia num contexto eleitoral do ano de 32, especialmente, onde a Alemanha estava passando por uma grave crise econômica e o eleitor lá tinha ou os nazistas ou os comunistas. E o Hitler acertou, infelizmente acertou o discurso contra o judaico-bolchevismo. Querem eles ou querem eu que vou fazer a Alemanha grande de novo? Nós perdemos a Primeira Guerra por causa dos judeus que nos apunhalaram pelas costas. Então, eles foram criando essa narrativa, colando o judeu com o bolchevismo, enfim, dizendo, vocês que sabem, mas eu vou fazer, até chegar ao ponto de que o Hindenburg, o presidente, aceitou, já que ele tinha sido o partido mais votado na eleição de 32. O MAGA, então, do América Grande, novamente, o Hitler tinha usado em 32 já. É difícil falar, mas é bem parecido. Né? A lógica é a mesma, né? Hannah, tu, ao longo da tua vida, ficaste sempre muito focada na tua história, em pensar a tua história, ou simplesmente a vida seguiu e por muitos períodos tu não pensaste nisso? Não, eu estive sempre muito focada na minha história e tentei passar tudo isso para os meus filhos, tá? Com certo cuidado, porque tem umas coisas meio chocantes para uma criança, né? Meus filhos são judeus, são todos judeus praticantes, mas sempre muito focada. E nas sinagogas que eu frequento, as pessoas sabem da minha história. Fora das sinagogas é que eu tenho receio de falar. Por exemplo, quando se trata de não-judeus, eu tomo muito cuidado. Eu só vou contar se eu conhecer muito bem a pessoa. Porque eu conheci muitas pessoas, assim, trabalhando, dando aula, porque eu sou professora, dei aula em escolas, em um monte de lugares. Você conhece um monte de pessoas. E antes de você abordar assuntos pessoais seus, você prestando atenção, você vê que a pessoa tem já um diálogo antissemita. Já tem um preconceito. Não conhece judeu nenhum, mas tem. Então, eu sempre tomei cuidado. Eu tento sentir o lugar que eu estou pisando para não escorregar, tá? Porque é muito triste, Vocês tiveram preocupação com os nomes oficiais, verdadeiros das pessoas. Os personagens aqui
tem pseudônimos. Mas, de toda maneira, hoje todo mundo sabe que a história é a tua história. Mas, de qualquer forma, acho que a gente... Só tem um nome que a situações gente manteve, que é o da tua mãe. A tua da minha mãe é o o único nome está nome que perfeito. está ipsis literis. Sara, Yael e Yaakov. Foi o único que a gente não... E tudo em concordância, né? É muita confiança, é muita relação de troca. A Hannah... Eu não quero que o meu livro seja motivo de polêmica entre pessoas que conheceram, por exemplo, meu avô, que não gostavam do meu avô, porque ele oficialmente não era judeu, mas todo mundo o acusava de ser judeu. Não, porque aquele judeu, entendeu? Então, eu não quero misturar essa história com aquelas pessoas que tinham aquelas polêmicas e que possam vir agora... sei lá, fazer alguma coisa contra mim ou contra os meus filhos. Eu tenho um pouco de receio. Até porque a gente estava falando antes, né, que na França e na Bélgica tinha muita gente que apoiou na época. Isso aconteceu na França e, com certeza, para ter acontecido da forma como foi, aconteceu na Alemanha, né? Sim. Em outras partes do planeta, com certeza também. A Alemanha teve um fenômeno, foi pela propaganda muito do Goebbels, que se estuda, enfim, mas também pelo Himmler, a repressão. Foi um binômio. A propaganda que fez a cabeça de muito alemão, mas o Himmler também pela força, pela opressão. E aí a gente pode olhar a Gestapo também, né? Não tinha tanto... A Gestapo não estava em cada canto da Alemanha, mas o que eles incutiram na cabeça? Pelo bem da Alemanha, denuncia aquele teu vizinho judeu, denuncia aquele teu vizinho comunista. Era o grande mote? Por que o judeu era o inimigo naquele momento? O antissemitismo é milenar, é de milhares de anos. É uma minoria que, em geral, é culta e ganha dinheiro, porque quem é culto e tem meios de trabalho ganha, não cai na miséria. Quer dizer, não é que todos os judeus fossem milionários, não. Eles sempre eram uma classe média, na sua maioria, que nunca caía na miséria. E eu acho que isso incomodava, e é minoria. Quando é uma maioria, a maioria dissolve, traz para dentro os outros, não é? Mas os judeus sempre foram minoria. Então, se você precisa de um bode expiatório para culpar os problemas do país, é mais fácil culpar a minoria do que a maioria. A tua chegada ao Brasil também não foi tranquila. Não. A começar não porque muito. precisava de documentação oficial, e essa documentação era... Aconteceu o que eu contei. O que tu contaste lá na palestra no domingo. Foi na época, tu chegaste em que ano? Chegou em 54, era Getúlio. Eu nasci em 44, mais 9 anos. 53 era Getúlio Vargas. É isso mesmo, era Getúlio Vargas. E tu estavas contando que ficaram alguns dias numa ilha, que tu não lembravas, não sabias que ilha era na frente essa, do Rio de Janeiro. Mas o Milton Gerson, né? O Newton Weiner. Exatamente. Do Chagall. Do Chagall. Disse que a ilha onde os judeus costumavam ficar algum tempo nessa chegada era uma ilha chamada Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, né? Isso. Numa pensão chamada Pensão da Ilha das Flores. Isso te, digamos assim, despertou para quem sabe visitar essa ilha? Não, nunca mais voltei. Não tive oportunidade, mas eu gostaria de ir um dia. Mas eu nunca visitei. Pois porque parece uma indicação... É interessante. Possível, né? Eu não sabia que chamava Ilha das Flores. Eu também não, eu fiquei... quando ele deu essa o Chagall ele tem um acervo gigantesco de testemunhos de sobreviventes que vieram da Europa para o Brasil antes, durante e depois da guerra. E a referência de muitos destes era a Ilha das Flores na chegada ao Rio de Janeiro, onde se fazia documentos e depois viria. Onde se fazia documento. Onde depois se esparramava. Então, pode ser um indicativo interessante. Porque lá foram feitas a documentação dos meus avós. Meus avós trouxeram junto conosco 11 sobreviventes do Holocausto. Todos eram homens, pessoas que tinham sobrevivido a campo de concentração, verdadeiros esqueletos, apesar de ter passado já vários anos, magros, tristes, mudos, não queriam falar com ninguém. Meu avô trouxe junto com ele, e a Polícia Federal ajudou ele. Meu avô tinha muitos amigos na Polícia Federal. Antes de vir, ele tinha se comunicado com eles, pedindo ajuda e apoio para como que ele poderia ajudar essas pessoas. Eles foram registrados aqui no Brasil como brasileiros, tá? Tiveram, então, um papel, um documento, e depois, aos poucos, o meu avô conseguia mandá-los para Israel.
E eles foram todos para Israel. Então, foi bastante trabalhosa a chegada no Brasil. Mas... Tu vem com teus avós, falasse que são teus pais, né? Os meus avós, que eu digo, são meus pais de adotivos. De adotivo. Isso. Vem os dois e tu. Isso, cá. e mais os 11 refugiados. E mais 11 refugiados. E o casal cuidando de todos. De todos. Depois eles tomaram o rumo e vocês foram morar primeiramente em Minas, né? Isso, porque meu avô tinha investimentos no Brasil. Ele já tinha estado aqui muitas vezes. Ele era acionista da Belgo Mineira, uma firma que explorava minérios em Minas Gerais. E ele tinha uma casa na cidade de Itanhandu, que fica bem na fronteira entre Minas Gerais e São Paulo. Aliás, era a melhor casa da cidade. Então, eu imagino que meu avô era um homem bem endinheirado. Ele tinha investimentos aqui no Brasil. Teve contato com a Polícia Federal, explicou todo o problema. A Polícia Federal ajudou muito na chegada desses refugiados, tá? Então, a nossa chegada foi boa, foi muito boa. Tivemos super suporte de todos. Eles falavam a língua? Algum deles já falava a língua portuguesa? O meu avô falava. Já falava? Muito cheio de... aquele português falado para quem fala francês, mas falava. Então, ele comprou uma casa na Rua Itambé, bem em frente ao Mackenzie. Já em São Paulo, Aqui isso. em São Paulo. Ele ficava em Itanhandu, porque era mais fácil cuidar dos negócios. Mas eu passei a morar na Rua Itambé junto com a minha avó, porque eu fui estudar no Mackenzie. Mackenzie me aceitou na hora, eu não falava uma palavra de português. E eles me aceitaram. Então, era só atravessar a rua e entrar nos portões do Mackenzie. Nossa, amei o Mackenzie. Então, aprendeu português lá no Mackenzie ou tu foi ter... No Mackenzie. Lá mesmo? É. E foi fácil ou muito difícil? Né? Foi fácil ou difícil? Foi fácil. Foi fácil. É muito parecido com o francês. Só que tem um problema. O português é muito mais difícil que o francês. Mais difícil? Muito mais difícil. Para falar ou... Para tudo. Gramática? Para tudo. Para tudo. Para perder aquele R de... assim, foi difícil, tá? Agora, Hannah, os teus avós, ou pais, as pessoas que te adotaram, elas tinham um relacionamento prévio com a tua mãe. Tinham. Elas não te adotaram no escuro. Não. Eles sabiam que tu eras filha daquela... Essa senhora que passou a ser minha avó, sim, ela era uma grande pianista também, assim como a minha mãe. Elas davam recitais juntas. E ele, o meu avô, ele era médico e engenheiro. E ele dava aula na Universidade de Engenharia, justamente onde o meu pai estudava. Meu pai fazia engenharia quando a guerra começou. E meu avô dava aula para ele, ou seja, ele conhecia meu pai e ela conhecia minha mãe. Mas eu fiquei intrigado com uma coisa, pode ser que eu tenha entendido errado na fala lá do teatro, que o teu avô tinha o mesmo sobrenome do teu pai. Tinha o mesmo sobrenome. Teu pai biológico. Eu vou explicar. É meio complicado. Posso explicar? Claro. Pode, mas antes de explicar, eu já vou emendar uma pergunta. Tá bom. Será que ele não era filho do teu avô? Será que não vale um DNA? Pois é, Raninha, a gente não consegue voltar, né? Teria que pra ter fazer um esse tipo DNA para fazer. Porque eu também pensei nisso, sabe? Já pensou? Não é um nome Será tão que ele não comum era? assim. Vai saber, né? Vai saber. Enfim, o Charlie do meu pai, ele existe pelo seguinte: a família dele saiu da Espanha na época da Inquisição e levaram gerações para chegar na Bélgica, porque eles iam a pé, atravessar os Pirineus, atravessar a França. Eles andavam quanto eles aguentavam e paravam, trabalhavam em coisas bem simples, juntavam dinheiro e continuava a viagem. Tá? E assim foi, até que um dia eles chegaram na Bélgica. A Bélgica não era país independente, não sei se era ducado, condado, alguma coisa assim. E tinha lá o duque, que governava. O duque contratava pessoas para trabalhar para ele. Tanto faz a religião, não tinha diferença de religião na Bélgica naquela época. Era um país, acho que, muito mais liberal que hoje. Então, ele contratava judeus, protestantes, católicos, sei lá, todo mundo. Todos os homens que iam trabalhar para ele passavam a se chamar Charlier, porque ele chamava Charles. Uhum. E esse IER do fim se indica que essa pessoa trabalha para o Charles. Aham. Uhum. É o homem que trabalha para o Charles.
Então, por exemplo, o meu pai tinha esse sobrenome e o meu avô adotivo também tinha esse sobrenome. Fica a pergunta. O meu avô, eu perguntei muitas vezes para ele se ele era descendente de judeu. Ele falou assim, olha, talvez, ele falava assim, talvez. Pode ser, uma boa pesquisa. Nunca falou né? sim, nem não. Eu descobri, para aprender inglês, pro carioca é mais fácil que pro gaúcho. Porque nós, gaúchos, diríamos Charlier. O carioca diz Charlier. Esse é é mais o certo. francês, entendeu? Esse é o certo, Charlier. O carioca tem mais facilidade para claro. inglês. Não é justo Eles isso, são mais mas é culturais. fato. Mas É. isso é fato. Ô, Salos, o livro começa em que fase da vida da Hannah e tu leva ele até que momento? Ele começa com a boneca sendo apresentada à Hannah quando a Hannah tem 1 ano e pouquinho, já obviamente, no mosteiro jesuíta, e ele chega pelas mãos do Heinrich, do alemão que a salvou, que é de fato quem fez a boneca para ela. Então, já que tu me deste a deixa, eu vou fazer só para o nosso... Entrei na vida de mamãe quando ela ainda era bebê. Um corpo frágil demais para um mundo que fumegava com as cinzas do que havia consumido. Não sei o dia, sei a luz. Era uma claridade curta, filtrada por janelas altas, sempre de longe, como se o sol também tivesse aprendido a pedir permissão. Então essa é a boneca sendo apresentada à Hannah, e quando a Hannah vê, aí tem uma descrição, pelo olhar da boneca, do primeiro encontro. E a boneca, neste primeiro encontro, ela diz que ela aprendeu o que era amar. E neste primeiro encontro também, ela disse... Agora contarei o que vi e ouvi, e se eu conto não é porque uma boneca tem memória, é porque mamãe teve. Ou seja, ela foi os olhos da Hannah ao longo, e vai até hoje. O livro conta, né, tem que parar uma hora de escrever, né, Jeremias, senão não vai ser impresso Não vai nunca. terminar o livro. Mas no aniversário, a Hannah tem 82 anos. O livro para quando ela está celebrando, claro, é o livro, né? O aniversário de 82 anos dela no Mackenzie, agora em 27 de março de 2026. Então, a Hannah teve a sua história contada pela Pizzi durante 80 e tantos anos. Tem muitos sobreviventes do Holocausto no Brasil ainda? Tu tens contato com alguns? Tem muitos. Por exemplo, só no Memorial do Holocausto, o Memorial do Holocausto tenta registrar os sobreviventes, mas assim, a pessoa tem que ir lá. E às vezes você nem sabe quem é sobrevivente. Não tem como eles irem procurar, tá? Lá estão registrados mais ou menos 250 sobreviventes no Museu do Holocausto. Aliás, Memorial do Holocausto. O memorial fica em São Paulo e o museu fica em Curitiba. Isso. No O memorial. memorial é aqui no Bom Retiro. Na sinagoga, né? Onde era uma antiga sinagoga. Aliás, uma sinagoga que eu frequentei quando eu cheguei no Brasil. Incrível, né? É lá o que é o memorial. Eu sou uma das últimas pessoas registradas no memorial, porque eu levei muitos anos. Eu não sabia que existia o Memorial do Holocausto. Eu descobri por acaso. Os meus filhos têm um grande amigo chamado Caio Damasceno. Ele é judeu, Caio. E ele estava se preparando para ir embora para Israel, então ele foi ao memorial para pedir informações, saber detalhes, etc. e tal, e contou para a Sarita que ele... Que é a coordenadora lá. Tinha amigos cuja mãe, ele era muito, muito meu amigo também, contou muito para ele sobre o Holocausto, porque ele é jovem, né? É judeu, mas é jovem. Sobre Israel, etc., ele falou muito. E minha Sarita falou, ela é sobrevivente? Mas qual é o nome? Foi procurar no registro, não tinha. Não. Aí ela falou assim, me dá o telefone dela. Ele ligou para mim para perguntar se podia dar os meus dados para ela. Lógico que podia dar, né? E ela imediatamente me ligou, eu fui lá e ela fez o meu registro. Eu sou uma das últimas pessoas registradas. Então, assim como eu, pode ser que existam outros que nunca foram lá. E que talvez nem saibam da existência também, né? Como tu disseste, que não sabia. Nem sabem que existem. Agora, Salos, tu estava falando, o governo belga, ele não tem, por exemplo, não mostra assim como mostram o governo alemão, tem documentos, tem os campos de concentração ali. Ali não é escancarado assim? Não tanto, até porque não havia campos de extermínio. Os campos de extermínio foram todos construídos na Polônia ocupada pelos nazistas.
A Bélgica tinha especialmente ali, perto de Bruxelas, um grande campo de concentração da onde saíram os judeus que foram mortos em Auschwitz. Em Auschwitz, Antes da guerra, a Bélgica tinha 60 mil judeus. Morreram durante o Holocausto 25 mil judeus. Sobraram 35 mil, não todos em campos, né, de concentração e extermínio como Auschwitz. Morreram muitos como os pais da Hannah, né, fuzilados. Mas a Bélgica guarda essa memória, mas não é tão presente. Até porque o Holocausto, o número de judeus era um pouco menor. A gente está falando na Polônia em 3 milhões de judeus mortos. Tu entendes? A maioria, boa parte dos judeus da Polônia foram exterminados durante o Holocausto, né? Muito judeu russo, judeu húngaro. A Polônia acho que é o primeiro país que ele ocupa, né? A guerra começou em 39, 1º de setembro de 39, com a invasão à Polônia. Mas aí ele invadiu a Polônia por causa do tal do Lebensraum, o espaço vital, enfim, dividiu com o Stalin, lembra, antes da guerra, naquela ideia de expandir o Estado, mas também porque tinha muito judeu na Polônia. Desde o início, eles tinham a ideia de exterminar os judeus. O extermínio ele se deu por etapas. De 33 até o início da Segunda Guerra, eles tentavam expulsar os judeus da Alemanha. Não era matar objetivamente. Eles pensaram, inclusive, lembras, em enviar para Madagascar, enfim. E foram, mas assim, desde o início, políticas de restrição, leis muito sérias. Em 35, as leis de Nuremberg foram impositivas, tiraram a cidadania judaica, impediram casamentos, enfim, e foram dia a dia piorando. A gente vê bem parecido pelo mundo, e se tu deixa os caras avançarem, eles avançam, eles vão fazendo o que eles entendem que tem que fazer. Por isso que 80 anos do Holocausto, da liberação de Auschwitz no ano passado, teve uma grande celebração em Auschwitz, tá? Estava lá o Macron, estava lá o Zelensky, estava lá o Príncipe Charles, eu estava lá fazendo a cobertura também, 1000 jornalistas, só um brasileiro, só eu do Brasil estava lá. O Brasil... Mas por que isso é interessante? Porque só falaram sobreviventes. E o que eles disseram? Que eles estão vendo aquilo que eles viram 80 anos atrás se repetir, que é o silêncio da maioria, de não-judeus especialmente, e as políticas antissemitas correndo soltas. Tu entendes? Então, olha o grau que a gente está. Os sobreviventes de 80 anos estão dizendo que hoje eles veem um cenário muito parecido com aquilo que a Alemanha nazista começou a implementar, porque o Holocausto não começou com Auschwitz, ele terminou em Auschwitz. Ele começou com palavras, e não é só... Assim, a gente fala do Holocausto porque o Holocausto é o extermínio dos judeus, mas o Hitler matou testemunha de Jeová, ciganos, negros, homossexuais, sabe, eslavos. Eslavos era uma raça menor. O judeu era uma raça que não merecia viver. E o eslavo, se vivesse, era só para ser escravo do alemão. Essa ideia de uma supremacia, sabe? E é por isso que a gente costuma dizer que ninguém é melhor do que ninguém, sob perspectiva da raça, do credo, da orientação sexual. Sabe? Eu acho que é por isso que a gente hoje tem que continuar batendo nesse tema. Porque se a gente deixa aqueles que têm voz e poder graçar e fazer as barbaridades que eles fazem e estão fazendo hoje, a gente sabe onde pode dar. O Primo Levi, que é sobrevivente do Holocausto, italiano, químico italiano, enfim, ele ficou em Auschwitz III, Monowitz, e depois escreveu O que é isso, um homem? Ele diz, se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. E é por isso que é tão importante a gente, e agradecemos o espaço de vocês, agradecemos o trabalho da Stand With Us, que é quem trouxe a Hannah aqui a Porto Alegre. A Stand With Us é uma organização que tem uma atuação muito forte no Brasil com essa perspectiva de educação sobre o Holocausto. Eles fazem uma série de outras atividades, mas eles têm um departamento de educação sobre o Holocausto. É eles que trazem a Hannah falar com a gente aqui, levam outros sobreviventes em outros lugares para a gente passar essa mensagem. E a vocês, obrigado por abrir esse espaço para que a Hannah possa falar. Tu gostaste do livro de Salus, Hannah? Se eu gostei? É. Lógico que eu gostei. Eu li numa noite. Eu comecei 8 horas da noite e terminei às 4 da manhã. Porque eu chorei tanto no caminho que não dava, senão teria sido mais rápido. Desculpa. Não era para te fazer chorar. Não, chorei muito. Chorei muito, tá? Porque lendo esse livro, eu lembrei de mim mesma em todas essas etapas, né? Desde pequena até o dia de hoje. Muito emocionante. Dei o livro para um monte de gente. Hoje tu és uma brasileira. Eu sou brasileira. Eu me orgulho de ser brasileira. Eu pedi para ela Brasil e Bélgica. Quem que ela vai torcer? Para o Brasil. Acho que não vai acontecer isso, porque eu acho que a Bélgica não vai passar. Que bom. A Bélgica. Acho que não vai passar. Infelizmente, mas acho que não vai passar. Eu estive na Bélgica algumas vezes, por puro saudosismo. Eu fiquei muito decepcionada. Por quê?
É um ambiente tão frio para os judeus. Você sente no ar, entende? Eu cheguei, as pessoas me conheciam, sabiam que eu era, me levaram aqui e ali. Sabe quando você sente no ar que você não é bem-vinda? Os judeus não são bem-vindos na Bélgica. Do teu país. O teu país é o Brasil agora, mas onde tu nasceste. Na Bélgica eles não O são Brasil bem-vindos. tem essa coisa, eles Aliás, sequestram as pessoas, elas só vêm pra cá e não saem nunca mais. Nunca mais. Ficam Só um brasileiras. detalhe. Os judeus que sobreviveram na Bélgica e que continuam lá estão imigrando em massa para Israel. Para Israel. Acho que em pouco tempo não vai ter nenhum sobrando lá mais. Porque é um ambiente muito hostil, muito frio, Sim. muito desumano. Fechou, Julimar? Perfeito. Fechou? Muito obrigado, Salos. Muito obrigado, Hanna. Foi uma ótima conversa. Passou rápido, né, tia? 55h30 nós falamos até agora. É que às vezes vocês falam de ficar meio em silêncio, assim, porque tem coisas que são muito pauladas, né? São muito fortes. É, isso Né? mesmo. Então, né, eu agradeço, né, o Salos aqui, nós vou engolir o livro. Já leu, né, Julimar? Já, ali, tem meu Julimar dá uma exemplar raiva. aqui. Julimar, tu viu tal livro? Já leu. O Jeremias é um fenômeno. O Salos me Ferro. mandou logo que saiu. Hanna, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Volta quando para São Paulo? Eu volto amanhã. Amanhã tá voltando para São Paulo. Então tá. Bom retorno. Obrigada. Vamos tentar fazer com que a Hanna volte na Feira do Livro de Porto Alegre. Já foi estendido o convite a ela, inclusive. perfeito. Fundamental Vamos ver se isso, agendas Claro, batem, né? vai ser bom. Então tá. Tá fechado, né? Voltamos semana que vem. Isso aí. Pensando bem que tem sempre a parceria da Matinal Jornalismo. E semana que vem a gente está de volta. O programa segue no nosso canal do YouTube, Tambor Tribal. Não é Aldeia Global nosso canal? Aldeia né? Global. Eu vou. Aldeia Tinha Global. Aldeia Global. Mas os dois nós estamos. Bateu na trave, né? Tá Bateu pertinho na ali. trave, Tá, bateu tá, na tá trave. pertinho. Aldeia Global, tu acompanha ali. O programa fica, né? E todos os episódios do Pensando Bem pode acompanhar ali. E no rádio, aqui na FM Cultura, no sábado que vem, sempre às 9 da manhã. Tchau!